Olá, tudo bem? Paz, uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 21 de maio, cuja leitura bíblica do dia em 2 Coríntios, capítulos 3 e 4, e também 1 Samuel, capítulos 11 e 12. Pega a sua Bíblia, Bíblia de papel, não é implicância do seu irmão, é porque é melhor para que você possa assimilar melhor, para que você possa guardar melhor os textos, marcar também, se possível. Não é implicância do irmão, é porque é melhor para que você assimile mais da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E é simples assim. Mas eu sei que talvez esse seja um tempo de grande sofrimento, coração em pedaços, vencido pelos laços dessa vida, arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Ele quer te socorrer. Ebenezer, lembra? Ele é o nosso Deus e é só o seu nome clamar. Talvez sonhos se perderam no caminho e você se sinta sozinho e vou até além, entregue à solidão. Mas Ele é Deus, que tudo pode e tudo vê. E nesse momento, nesse exato momento, em que você está ouvindo o som da minha voz por meio desse vídeo, Deus mandou eu compartilhar essa reflexão com você. Mesmo em meio às adversidades e sofrimentos da vida e da caminhada de fé, porque tem coisas que são da vida comum e tem coisas que são mais inerentes à caminhada da fé. Nós temos motivos de confiança e encorajamento para nós perseverarmos. Esses são... Por que eu disse o simples assim ao término da leitura? Porque esses são os temporais vendavais da vida. Olhando aqui para o contexto, dos versos 7 a 9, olha o que o texto diz. Temos, porém, imediatamente depois de Paulo ter falado de que ele não anunciava uma mensagem falsa. Mas se o evangelho ainda estava encoberto para alguns, não é porque ele deixou de pregar Cristo, mas é porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Só que aí no verso 6 ele diz, porque o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se não me engano, foi a primeira reflexão de 1º de janeiro, haja luz. O mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, o haja luz, ele tem poder para suplantar essa cegueira e surdez espirituais para a compreensão do Evangelho. E Paulo diz que ele era portador dessa mensagem. Aí o verso 7 diz, temos, porém, este tesouro da revelação do Evangelho, do conhecer e do amor de Deus em Cristo, temos, porém, este tesouro
em vasos de barro. Nós, feitos de barro, meros vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que poder? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho. Então, aí ele continua, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo nos ensina que os vendavais fazem parte da vida e nós não podemos perder de vista a nossa fraqueza e o poder de Deus. Somos fracos, mas Deus é poderoso. É isso que ele está dizendo. O tesouro em vaso de barro, a excelência do espiritual em corpos fracos, frágeis, perecíveis, é até um paradoxo de como seres humanos, assim como você e eu, poderiam ser instrumentos nas mãos de Deus, na exposição do Evangelho. Aí Paulo ele começa a pontuar que talvez os vendavais eles sejam as aflições interiores, quando ele fala de sermos atribulados. Primeiro, porque se o vaso de barro se encontrar atribulado, o tesouro divino ajuda a não ficar angustiado. Se o vaso de barro fica perplexo, o tesouro divino encoraja e anima. Talvez os vendavais não surjam daqui de dentro, mas talvez eles sejam de fora nos pressionando. Uma coisa são os de virem de dentro e outra coisa os que vêm de fora. E talvez sejam assim aflições exteriores. Versículo 9, quando ele diz dos perseguidos e dos abatidos. Se o vaso de barro é perseguido, o tesouro divino não desampara. Se o vaso de barro é abatido, o tesouro divino não permite ser destruído. E dentro desse contexto, é que Paulo falando que os temporais existem, as tempestades existem, mas são temporais vendavais da vida. E por que eu digo temporais? Porque no versículo 17, quando ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. É leve e momentânea. Por que elas são temporais? Porque são por uma estação. Duram apenas por um pouco. São transitórias. São temporárias. Elas vão passar. É o contraste que ele coloca entre leve da tribulação e o peso da glória. Leve, peso. Leve tribulação, peso da glória. Entendeu a diferença? Momentânea. Momentânea. É assim, né? A tribulação. Mas a glória é eterna. Momentânea tribulação e eterna glória. Você está entendendo? E uma coisa é a tribulação. Outra coisa é a glória de Deus. Vai passar. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai ser e esse vai passar será num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Prestou atenção? Num abrir e fechar de olhos. E ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, essa transformação das aflições deste tempo presente vão ser assim, num piscar de olhos, em que os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis e os vivos em Cristo, né, ambos mortos em Cristo, ressuscitando em corpos incorruptíveis. E os vivos em Cristo, corpos transformados em corpos gloriosos, incorruptíveis. Assim. Então, todo esse sofrimento de anos, de décadas, e aqueles que talvez passem, né, do centenário, quando Jesus voltar, é possível, estando em Cristo, tudo isso é algo. É tão. Você vai ficar chateado comigo, mas é tão insignificante em relação a toda a eternidade a partir dali. Você está entendendo? Aí o texto continua. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vai passar num abrir e piscar de olhos e para uma nova realidade. Apocalipse 21, versos 1 a 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. É uma nova realidade. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Outra coisa a observar aqui é de que é preciso foco no eterno, que não se vê. Porque verso 18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, dentro desse entendimento de que é preciso foco no eterno, naquilo que não se vê, isso deve ser em paciente esperança. Romanos 8, 24 a 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como esperará, você está vendo. Está esperando por quê que isso já está diante de você, ok? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É preciso esse foco, além de ser em paciente esperança, em um fiel viver. E o fiel no sentido da raiz da palavra, da onde vem fé. Por quê? Segundo aos Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista.
é preciso manter o foco no eterno em convicta firmeza. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, com esse entendimento, como passar pelos vendavais da vida? Essa é a questão e eu preciso de toda a sua atenção. Versículo 10, parte A. Primeiro lugar, eu vejo que é com renúncia, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. É você negando a si mesmo. Nesse corpo você renunciando. É nesse corpo você dizendo não. Trazendo a mortificação do Senhor no corpo. É morrendo para esse mundo. É morrendo para o pecado. É morrendo para a sua carne, para os seus desejos, para a sua vontade. Em primeiro lugar, renúncia. Parte B. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Morremos com Cristo, porque Ele morreu a nossa morte. Mas nele somos vivificados porque a vida dele habita em nós. A vida dele se manifeste também no nosso corpo. Então, se em primeiro lugar é preciso renúncia, segundo lugar é ser a habitação da vida de Cristo. Você precisa ser um imitador de Cristo. Você e eu precisamos ser imitadores de Cristo. Você e eu precisamos ter a vida de Cristo em nós. Você e eu precisamos ser transformados à imagem de Cristo. Você e eu precisamos de um caráter transformado à imagem de Cristo. Precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. O que Jesus nos ordenou? O que Jesus nos ensinou? Como Jesus vivia? Como Jesus andava? O que nós queremos fazer diferente? A vida de Cristo desse jeito está manifestada no nosso corpo? Sabe? E aí, tem como enxergar esses vendavais da vida como leve e momentâneos, contrastando com o peso eterno de glória? Tem como? Não tem como. Porque se o viver é um viver mundano, você vai amar o quê? O mundo. Então o sofrer do mundo vai te pesar muito. Muito. E você não vai ter a perspectiva da eternidade. Porque você já está moldado ao mundo e não transformado à semelhança de Cristo. Você precisa ter a vida de Cristo em você. Eu preciso. Terceiro, versos 11 e 12. É a disposição sacrificial. Resumidamente, estar disposto a ir para um martírio, a perder a sua vida por amor de Cristo e do seu Evangelho. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que Paulo estava dizendo? Se for necessário
irmãos coríntios, eu vou morrer para que o evangelho seja pregado e ensinado a vocês, para que vocês possam viver em Cristo. Se for necessário, estou disposto a morrer. Por amor de Jesus. Mas quando você pensa em tribulação, igreja perseguida, grande tribulação, em você passar vergonha por pregar o evangelho, de não ser perseguido, né? Cadê essa disposição sacrificial para servir a Cristo? Tem como, sem essa disposição, ter a esperança da eternidade? E não passar pelos vendavais, e conseguir passar por esses vendavais enxergando-os como temporais? Não. Não. Se você morrer, é você ser promovido para a eternidade, como é que você tem medo de morrer? Me explica isso. Seja sincero, me explica. Se você quiser deixar aí no comentário, deixa, por favor. Se você quiser. Mas me explica como. Quarto, versículo 13. Confiança na palavra de Deus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Como está escrito? Escrito onde? Do que Paulo estava falando? Paulo estava demonstrando uma confiança na palavra. E nós precisamos ver onde, porque esse texto ele faz menção àquele que estava passando por aflições. Isso é muito importante. Muito... E dentro desse entendimento, provavelmente, Paulo ele tinha em mente o salmo que mencionava o abatido que fora livre pelo Senhor e que estava decidido a andar na presença de Deus, mesmo que passe por aflições. Salmo 116, versos 6 a 10. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Não te parece o perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruído? Você está entendendo? Fui abatido, mas ele me livrou. Lembra que eu comentei do tesouro em vaso de barro? O vaso de barro é abatido, mas o tesouro, o precioso tesouro, não o destrói. Atribulado, vaso de barro atribulado, mas o tesouro espiritual não deixa ficar angustiado. O vaso de barro perplexo, mas o tesouro anima, encoraja. O vaso de barro perseguido, mas o tesouro não desampara. Mas ele me livrou. Você está entendendo? Então, para mim, certamente, Paulo tinha isso em mente. Volta, minha alma, para o teu repouso. Ou seja, descanse em Deus. O que é repouso? É o descanso. Alma, volta para o seu repouso, descansa. Pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. E aí ele diz, nós cremos também, por isso também falamos. Então, para mim, Paulo tinha esse Salmo 116 em mente ao escrever isso aqui. Então, o que eu enxergo dentro desse entendimento é da confiança na palavra de Deus, em quarto lugar. Quinto, versículo seguinte, versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Lembra? Os mortos
ante o soar da última trombeta, num fechar e abrir de olhos, serão ressuscitados em corpos incorruptíveis? Exatamente isso aqui. Nós precisamos, em quinto lugar, ter a expectativa da ressurreição. Se você não tem expectativa de que a morte não é o fim, de que você vai ter vida eterna com Deus em Cristo, quando vierem os vendavais, você vai enxergá-los como temporais, com a perspectiva da eternidade? Não. Não. Para você é só esse mundinho aqui, é só a vida aqui na Terra. Sexto lugar, gratidão pela graça de Deus, pela graça que nos alcançou. Verso 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. É entregar a Deus toda a glória num coração grato por ter sido misericordiosamente alcançado pelo amor de Deus. Mas quando você ora ao Senhor, você sempre coloca diante de Deus a gratidão por você ter sido alcançado pela graça de Deus, por Jesus ter entregue a sua vida por você, no seu lugar, por causa dos seus pecados, de você ser desviado da ira vindoura, dos seus pecados terem sido punidos em Cristo Jesus e comprovadamente a cédula de dívida rasgada, tendo Cristo ressuscitado como prova da justificação, de que você foi tornado sem culpa. Você é grato ao Senhor diariamente por isso? Você é grato e entrega a Deus toda a glória por isso? Ou você pensa que você é salvo porque um dia você disse sim para Jesus? Porque você lê a Bíblia? Porque você ora? Porque você assiste às reflexões? Porque você prega o Evangelho? Porque você faz a obra de Deus? Porque você jejua? Porque você contribui voluntariamente com seus recursos financeiros na obra? Porque você contribui com seu talento em alguma atividade, algum serviço que a obra precise? Gratidão pela graça. E em sétimo e último lugar, versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Siga em frente, perseverante. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o espírito regenerado, se renova. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Renovo interior diário. Como é que você está entendendo? Às vezes tem gente que acha assim, é uma tradição, tá querendo fazer acepção de pessoas, porque uma religiosidade vã, porque isso, porque aquilo, para que isso? Estou falando da importância do devocional diário. Contudo, se renova de dia em dia. E como é que você renova o teu interior em Deus, se não for por meio da tua oração, do teu quebrantamento, do seu derramar diante dele, do meditar na palavra de Deus? Me diz como? Assistindo Netflix? Assistindo os canais aí aleatórios no YouTube? Indo pra calçada fazendo fofoca dos vizinhos? Indo pra balada? Indo jogar futebol com os amigos?
jogando videogame, sendo um workaholic no seu trabalho? Me explica como. Cuidando da casa, sem ter tempo para o Senhor? Cuidando das suas coisas, do seu carro, sem dar atenção às coisas de Deus? Passeando? É desse jeito que você renova o seu interior? Dia a dia? Não é semanalmente, é dia a dia. Me diz como. Se você tiver a me dizer como, puder deixar aí também, não tem como. Precisa do devocional diário. Quando você descobrir a importância disso, você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Como passar pelos vendavais da vida? Primeiro, renúncia. Segundo, vida de Cristo. Terceiro, disposição sacrificial. Quarto, confiança na palavra de Deus. Quinto, expectativa da ressurreição. Sexto, gratidão pela graça. Sétimo, renovo interior. E eu quero finalizar lendo o texto de uma canção a respeito disso, da leve e momentânea tribulação, dos temporais vendavais da vida, buscando encontrar respostas, caminho e consolo em meio à dor. Dor que faz calar a voz dos meus lábios, dor que faz chorar assim meu coração. Leve e momentânea a minha tribulação. Eu não sou guiado pela dor. Os céus estão abertos sobre mim. Vejo a glória e majestade. Tenho sonhos para viver. E a verdade que liberta é Jesus. O meu Redentor vive. Ele é o Rei dos Reis. O meu Redentor vive. Ele é o Rei dos Reis. O meu Redentor vive. O Messias, o Filho de Deus, para sempre. Socorro bem presente em tempo de aflição. Agora sou guiado pelo teu amor. Os céus estão abertos sobre mim. Vejo a glória e majestade. Tenho sonhos para viver. Sou liberto na verdade que é Jesus. O meu Redentor vive. Ele é o Rei dos Reis. O meu Redentor vive. Ele é o Rei dos Reis. O meu Redentor vive. Messias, o Filho de Deus. E para sempre. E por isso, toda glória, toda honra, para sempre, todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso a passar tranquilo pelos temporais vendavais dessa vida.